por que que existe medo? Será que sentir medo é ruim? Quando que esse medo se torna algo ruim? E será que existe um medo bom? Será que é bom ter medo? Será que é útil sentir medo? Sim, gente, é muito útil sentir medo. O medo, ele nos protege. O medo, ele nos deixa alerta. Inclusive, a resposta de medo, quando a gente está diante de uma situação de perigo, ele, todo o nosso sistema atencional, ele é desviado para aquela situação de perigo. Assista aqueles vídeos que mostram os animais, né, quando eles estão numa situação de perigo. Toda a sua atenção, o seu sistema atencional, a gente chama isso de visão em túnel. A gente fica num estado de alerta, a nossa visão fica em túnel, a gente só consegue olhar para aquela ameaça. Ora, então se o medo me deixa em estado de alerta, será que tem relação esse medo em excesso, ansiedade, que é uma emoção parente ali do medo? Por que essas pessoas têm tanta insônia, gente? Por que a insônia é quase que uma regra e não a exceção nos transtornos de ansiedade? Se algo me deixa com medo, me deixa tenso e eu fico alerta, vocês já viram alguém dormir num estado de alerta? É por isso que o medo, a ansiedade, essas emoções, elas deixam a pessoa tão alerta que a insônia é algo muito frequente. As pessoas queixam que não dorme. Claro que não dorme, ela está em estado de alerta. Ela está em alerta para uma ameaça. E se aquela ameaça for real, é bom que ela não durma. Se aquela ameaça for uma ameaça real, ela não pode dormir mesmo. Imagina, você está numa rua escura e começa um tiroteio. Tiro para tudo quanto é lado. O seu sistema de medo, que é um sistema que a gente chama de eixo HPA, hipotálamo hipófise adrenal, que coordena toda uma resposta hormonal que envolve glicocorticoides, que envolve noradrenalina. Essa resposta de medo, ela serve para quê? Ela serve para te proteger. Ela vai preparar o seu corpo para lutar ou para fugir. Ou você vai lutar lá no meio do tiroteio, ou você vai sair correndo. E aí, imagina, você está no meio do tiroteio, seu eixo HPA ativou, você tem uma resposta coordenada do seu sistema neuroendócrino, te protegendo para lutar ou para fugir. Por isso que seu coração acelera. Você vai precisar de muito sangue, afinal de contas, vai precisar de muito sangue circulando pelo seu corpo. Afinal de contas, você vai lutar, ou então você vai sair correndo. É por isso que a sua musculatura fica tensa. Seu tônus muscular, ele aumenta. Você vai precisar de músculo para lutar ou para correr. É por isso que você sente frio na barriga. Toda a sua circulação, ela é desviada para os seus grandes músculos. Por isso que você sente frio nas extremidades, mãos geladas, enfim. Você tem uma resposta neuroendócrina para te preparar para lutar ou fugir. E aí você está no meio daquela situação de perigo, você vira e fala assim, não, depois eu vou mexer com isso, agora eu vou dar um cochilo, agora eu vou dormir que eu estou com um pouquinho de sono. Claro que não, gente. Se o seu eixo HPA, que é o eixo que vai gerenciar o seu nível de estresse, que está muito associado com o medo, está ativado, é óbvio que você não vai ter sono. Você não pode dormir. Afinal, tem uma ameaça ali enorme chegando para te atacar, que vai colocar a sua vida, a sua integridade, enfim, em risco. Então, você não pode dormir. Então, quando esse sistema de medo está funcionando de forma adequada, isso é muito bom. Tem que ser assim mesmo. É bom que ele funcione, é bom que você tenha a resposta de medo, porque você vai ter a sua visão em túnel, toda a sua atenção ela vai ficar focada naquela ameaça, você vai ficar em alerta e você vai ficar o tempo inteiro tenso, como se uma ameaça viesse até você. E qual que é o problema disso? Até então,
Isso é ótimo, desde que funcionasse de forma correta. Tem um livro que chama Por que as zebras não têm úlceras? E nesse livro, o pesquisador ele vai argumentar o seguinte, que esses animais, eles têm a resposta de medo quando precisa. Então, imagina lá na selva, a zebra tá lá se alimentando e tal, não sei o quê, bebendo uma aguinha, tranquila, relaxada. Aí ela vê um leão. O leão vai chegar para tentar atacá-la. Ela vai ter uma resposta de medo muito intensa. Todo o corpo dela vai preparar ela normalmente para fugir. Só que na hora que se ela venceu, né? Ela correu e tal, venceu e ela não foi devorada pelo leão. Passou aquilo, ela fica bem de novo, ela zera aquilo, ela não fica gerando traumas igual a gente. Ela não tem esse sistema ativado o tempo todo. Ela tem quando precisa. Então, eu ter uma resposta de medo quando precisa, isso é ótimo. O problema é que a gente começa a ter muita resposta de medo quando não era para ter. Então, se eu estou no meio de um tiroteio, igual eu falei, se eu estou numa deserta, se eu estou no meio de um desastre, alguma coisa, é legal que eu tenha resposta de medo. Agora, se eu vou conversar com o meu chefe, será que é legal eu ter uma resposta de medo? Se eu vou dormir, eu apago a luz. Será que é legal eu ter uma resposta de medo só porque está escuro dentro da minha casa? Quando você tem uma resposta de medo onde não era para ter medo, aí que é problema.